nesse assunto aqui. Mas ao longo da nossa vida, se nós atentarmos para isso, quando nós vamos numa loja comprar um determinado produto, comprar um objeto, seja ele de que natureza que seja, dentro desse objeto sempre vem ali um papel. Às vezes é um papel, às vezes é uma cartilha, ou pode até ser mesmo uma bula. Esse papel que vem dentro dessa caixa, dentro que acompanha esse produto, chama-se manual do proprietário. Se você comprar esse teclado aí, eu não sei de quem é, mas a pessoa que comprou esse teclado aí, provavelmente quando ele comprou esse teclado, esse piano, junto com ele veio um papel, um panfleto explicando se ele é de 5 oitavos, se ele é de 3 oitavas, se ele é de 10 oitavas, aqui é um falo, é um redondo, enfim, por aí sucessivamente. Ou seja, sempre, tudo e qualquer objeto que nós adquirimos na nossa vida, vem um manual do proprietário, que é para eu e você aprender a manusear aquilo da forma correta e não errar quando estiver manuseando. Principalmente na hora de ligar numa voltagem 110 ou 220. Se você tem o manual do proprietário, você vai errar menos. E eu tive vendo, ao longo desse contexto, que comigo e com você não é diferente. E nós temos o manual que nos orienta 24 horas por dia, que é a santa, bendita palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual que nos conduz à vida, que nos traz ao nosso dia a dia. Então eu estive pensando aqui, Paulo, por muito tempo, Paulo fundou essa igreja de Corinto, ele sai para a missão com alguns dos companheiros dele. Paulo estava em Éfeso, quando ele começa a receber relatos dessa igreja de Corinto. Ele começa a receber relatos dessa igreja de Corinto, as pessoas começam a enviar cartas para Paulo, e aqui há uma diferença. Nós nos habituamos, eu especificamente, e eu estou vindo descobrir isso agora, relendo e relendo isso, lendo e relendo. Eu passei os 30 últimos dias da minha vida relendo 1 Coríntios e 2 Coríntios, procurei não fugir disso, para poder não também sair do tema. E assim, uma das coisas que me chama a atenção é que há uma diferença entre carta e epístola. Nós nos habituamos a dizer, Paulo escreveu a carta, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta. Não, Paulo escreveu epístola. Paulo vai até falar aqui no capítulo 5, no verso 9, que ele havia enviado sim carta para alguns dos irmãos de Corinto, mas não necessariamente é o caso aqui. Nesse caso aqui, Paulo enviou uma epístola. A epístola é quando abrange toda uma igreja. Carta é quando é endereçada a uma única pessoa. E ela se trata mais de uma saudação do que Paulo veio tratar com essa igreja aqui de Corinto. Se nós parar para analisar, essa igreja de Corinto, ela foi uma das igrejas mais prósperas financeiramente e espiritualmente. Foi na igreja de Corinto, depois foi na igreja de Corinto, depois de Atos, onde houve o dia de Pentecostes, que houve o derramamento do Espírito Santo. Foi nessa igreja onde houve-se batismo com o Espírito Santo, foi nessa igreja onde teve dom de profecia, foi nessa igreja onde teve revelação, onde teve cura, foi nessa igreja onde o Espírito Santo teve ousadia de entrar e batizar e revelar. Foi nessa igreja de Corinto. Mas algo me chamou a atenção aqui, na leitura feita de 1 a 16, que esses irmãos, eles não se entendiam entre si. A igreja de Corinto, ela não se entendia entre si. Paulo, quando pega a epístola, Paulo, quando começa a escrever essa epístola à igreja de Corinto, ele havia recebido várias reclamações, ele havia recebido várias denúncias, da maneira com que essa igreja se portava, principalmente no culto de ceia. Paulo chegou a escrever, anteriormente ele enviou cartas endereçadas a algumas pessoas específicas e depois ele escreveu a epístola. Mas antes dele escrever essa epístola, ele recebeu várias reclamações
dos irmãos que eram sinceros, como diz a leitura, aqui que nós lemos a partir do verso 17, que os que são sinceros se manifestam diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe alguém da família de Cloé, alguém se levantou no meio da igreja e falou: olha, chega de palhaçada da igreja de Corinto, eu estou de saco cheio da forma com que essa igreja vem tratando as coisas. Foi até o apóstolo Paulo, relata para ele a situação em que vivia essa igreja de Corinto. Paulo ficou extasiado com aquilo, Paulo não acreditou, Paulo ficou surpreso com aquilo, não acreditando a forma com que essa igreja se portava diante dos cultos. Uma coisa, se nós lermos aqui, primeiro a epístola de Paulo e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você nunca vai ver, apesar que ela tinha, tanto quando Paulo escreve a primeira epístola, quando Paulo escreve a segunda epístola, ela tinha sim pastor na igreja. Mas você não vai ver aqui a presença do pastor sendo usufruída, sendo usada, ou seja, sendo aproveitada pelos irmãos da igreja de Corinto. Era o que menos era usado aqui, era o que era menos aproveitado aqui na igreja de Corinto, era a presença do pastor. Eu não sei porquê, mas os irmãos da igreja de Corinto, de tão avarentos que eram, e eu não estou falando nada de mim mesmo, isso está na palavra de Deus, depois vocês podem ler essa epístola aqui, de cabo a rabo, vocês podem ler do começo ao fim, vai ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, pode ler a segunda epístola, vocês vão ver que em momento algum se trata aqui de falar do pastor. Ao meu entender, até porque quando Paulo estava na Grécia, ele funda a igreja de Corinto, ele sai para a missão com outros irmãos, mas quando ele funda essa igreja aqui, o pastor que ali estava no presente momento, e quem ele deixou ali, foi o amado Sóstenes, foi o pastor Sóstenes. Na segunda epístola, quando ele escreve a segunda epístola, já lá ele já tinha colocado Timóteo como pastor dessa igreja. Mas tanto Sóstenes como Timóteo não entra na história do contexto bíblico que aqui nós acabamos de ler. O porquê, eu não sei. Então, assim, havia uma rivalidade entre essa igreja. Sóstenes, se vocês forem procurar saber a respeito de Sóstenes, quem era o que foi o primeiro pastor dessa igreja após Paulo e Apolo, e se você for procurar saber a respeito de Sóstenes, vocês vão ver que Sóstenes, ele morreu apedrejado pelos próprios judeus. Os judeus, com o decorrer do tempo, se levantam, se invocam contra o apóstolo Paulo, levam o Paulo em juízo, o juízo recusa aceitar a acusação contra Paulo, e os judeus, querendo ferir Paulo, querendo tocar em Paulo, vai lá e mata Sóstenes, que era o pastor dessa igreja. Ei, se levante contra o filho do Senhor. Não se levante contra aquele a quem Deus colocou para estar na frente de um rebanho. Pode ser o pastor Donizete, pode ser o pastor Benedito, pode ser o pastor aqui do lado, pode ser o pastor Roque. Não se levante, não queira você pôr a tua mão aonde Deus não está permitindo você pôr a tua mão. Pastor Benedito pode ser bravo, pode ser nervoso, pode ter essa cara de durão aí, mas foi Deus quem colocou ele aqui. Não queira se levantar contra o pastor Benedito, não, que grande é o preço que você vai pagar na frente. E não estou eu aqui de forma nenhuma puxando sardinha para o pastor Benedito, é o que diz a palavra de Deus. Dando sequência à palavra de Deus. Então, vem alguém da família de Cloé, chega, conversa com Paulo. Paulo aponta, fala: olha, não é possível que isso esteja acontecendo no meio da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que não tinha respeito por si próprio, não respeitava uns aos outros, e eu tomei a liberdade de anotar os títulos e subtítulos, para que eu não venha ficar em minhas próprias palavras. Aqui rapidinho eu vou ler aqui, eu faço questão de ler, para que a gente possa concluir a leitura antes do tempo hábil que a mim foi concedido. No primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo escreve à igreja de Corinto, alertando os irmãos sobre as dissensões e contenda existente entre os irmãos da igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto, no primeiro capítulo, logo quando Paulo fundou essa igreja, os irmãos tinham o hábito de dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Veja que essa igreja, ela não se entendia entre si. Interessante que um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, Paulo vai falar do caráter da sua pregação.
E quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz que nada ele se propôs a saber sobre a igreja de Corinto. Quem dentro da igreja de Corinto? Nada ele se propôs a saber. De que família que você pertencia? Quem era o teu padrão social, cívico dentro da igreja? Para ele nada disso interessava, porque a palavra que ele disse que ele pregou, a não ser a saber, foi sobre o verdadeiro sangue de Jesus Cristo espargido na cruz do Calvário. É tão provável que quando ele faz a leitura do capítulo 11, ele diz que o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. E vocês não colocam isso em prática. A igreja de Corinto não colocava isso em prática. No capítulo 3, Paulo vai falar do espírito mundano que causa dissensão dentro da igreja. Paulo novamente volta a falar da dissensão dentro da igreja. Paulo vai falar da dissensão, da inveja, da discórdia. Paulo vai falar de tudo que tem de errado dentro dessa igreja. Mas algo me chama a atenção, que eles continuavam fazendo a ceia do jeito deles, da forma que eles bem achavam, do jeito que eles bem queriam. E não era isso que eles tinham recebido, o ensinamento de Paulo. No capítulo 4, Paulo vai falar do ministério dos dispenseiros, dos ministros de Deus. Paulo pede para que eles deixem de lado a vanglória, se apeguem à humildade, e Paulo também fala da autoridade dos apóstolos. No capítulo 5, algo me chama aqui no capítulo 5, e aí o caldo começa a engrossar em relação a essa igreja de Corinto. E eu fiquei assustado. Eu confesso aos irmãos, e eu convido você a ler. Se você tiver alguma dúvida, peça para o pastor Benedito. Se vocês tiverem alguma dúvida, posteriormente, futuramente, peça para o pastor Benedito tratar desse assunto. Se possível, for no culto de doutrina. Paulo, no capítulo 5, Paulo vai tratar aqui da fornicação e da impureza, repreensões e exortações contra a igreja de Corinto. Olha só, Paulo vai falar da fornicação. Paulo diz que Paulo recebe um relato de alguém da família de Cloé. Parece algo assim, da minha parte, eu tratar de um assunto desse com a igreja, com crianças, com jovens, com os adolescentes, mas é o que está escrito na palavra de Deus. É que nós nos habituamos a ler 1 Coríntios, a partir do verso 23, e esquecemos de tudo que fica para trás. E quando Paulo pega e começa a escrever, Paulo está repreendendo, Paulo está reprovando as ações e as atitudes da igreja de Corinto. E nós lemos isso, não é só aqui, mas é onde eu congrego, em qualquer denominação, nós lemos isso como se isso fosse um favo de mel, como se isso fosse a última leitura da Bíblia Sagrada. E não é. Paulo, quando ele vai escrever no capítulo 5, Paulo vai falar da fornicação, dos fornicadores, daqueles que se prostituem dentro da própria igreja. Lembrando que no primeiro capítulo, quando Paulo escreve para Coríntios, ele diz que nenhum dom do Espírito Santo faltou sobre vocês. E olha que interessante aqui, que Paulo diz que havia a manifestação e a presença do Espírito Santo dentro da igreja de Corinto, mas os próprios corintios não preservavam o Espírito Santo. Paulo diz que o meu e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos cultivar essa presença do Espírito Santo na nossa vida. Paulo, quando Paulo diz aqui que é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, é porque perderam a essência. E estar aqui ou estar lá no forró é a mesma coisa. Não tem diferença. E não sou eu que estou dizendo. É Paulo que está dizendo aqui no capítulo 5. Paulo diz que alguém que foi lá e contou para alguém da família de Cloé. Aqui a Bíblia não diz quem que era esse alguém, não fala se Cloé era o prefeito da cidade, se era o vereador, se era o deputado federal, mas alguém da família de Cloé se levantou e foi lá e disse: olha, essa igreja está desse jeito. E o cara de tamanha fornicação que não perdoa sequer a mulher do seu pai. Está aqui, mas o cara ceiava. O cara ia lá, estendia a mão e ceiava.
participava do corpo, participava do cálice, mas estava em pecado, estava se prostituindo, estava em adultério, estava em fornicação, está, porque aqui está dizendo que estava, então o camarada estava em fornicação. E aí Paulo dá um conselho para essa igreja. Interessante que não foi somente no capítulo 5 que Paulo foi falar da lascívia, do adultério, da prostituição dentro da igreja de Corinto. Paulo por 5 vezes toca nesse assunto. Paulo toca no capítulo 5, Paulo toca no capítulo 6, Paulo toca no capítulo 7, Paulo toca no capítulo 9 e Paulo vai falar no capítulo 10 da prostituição. Agora, lembrando que a igreja de Corinto, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela se está pautada única e exclusivamente ao ensinamento e à doutrina do culto de ceia. Mas Paulo, vendo a forma com que essa igreja se portava diante de Deus, Paulo disse: não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é isso. No capítulo 6, olha só que interessante. Olha só que interessante. Nós vamos voltar aqui no capítulo 5. Olha só que interessante. No capítulo 6, Paulo vai censurar os irmãos de Corinto a respeito do litígio. E o que é litígio? É um processo, é uma ação judicial que você levanta contra o teu irmão na justiça. Paulo diz que nós não devemos fazer isso. Mas o irmão me deve, o irmão pisou no meu carro, o irmão me afrontou, vou levar ele na justiça. Paulo diz: olha, quer levar? Leva, chama o pastor da igreja. A igreja de Corinto não tinha o hábito de consultar o seu pastor. E aí é onde nós erramos. É onde nós erramos. Não importa quem Benedito é. Benedito, me desculpa a expressão aqui, Benedito pode ser a pior testa-feira existente aqui dentro dessa igreja. Mas é o homem a quem Deus colocou aqui. Se o pastor Joel quiser tirar ele daqui amanhã, tirar e quiser levar para outro lugar, aí cabe ao pastor Joel e ao ministério, se assim Deus o permitir. Então, meus amados, a igreja de Corinto, no capítulo 6, ela não consultava o pastor da igreja. Ela ia consultar o que não devia. Ela ia consultar pessoas lá de fora. Vamos correr aqui que as horas já estão indo. No capítulo 7, olha que interessante. No capítulo 7, aí Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, Paulo vai falar sobre casamento. Oh, Deus. E aí Paulo abrange toda a igreja, toda, sem exceção. Paulo vai falar de casamento, Paulo vai falar com os adolescentes, Paulo vai falar com os jovens, Paulo vai falar com as donzelas, Paulo vai falar com as solteiras, Paulo vai falar com as virgens, com as que já perderam a virgindade, Paulo vai falar com as viúvas, porque há viúva por aí que acha que pode fazer o que quer, e Paulo disse que não é dessa forma. Você quer fazer o que quer? Então casa-se, é melhor casar do que abraçar-se. Paulo disse: você é viúva, então você já passou a flor da idade, então você vai fazer o que você quer. Não é assim não. Primeiro você consulta a Deus, se é ou não da vontade. Aleluia! Paulo vai falar aqui, eu não sei se a irmã consegue pôr, saiu, né? A irmã aqui colocou da cachorro aqui. Ela foi trocar a bebê. É que eu queria, tá. É que eu queria mostrar uma foto para os irmãos. A minha esposa tocou no assunto aqui. E aí Paulo dá um conselho aqui para os jovens, no capítulo 7. Paulo vai falar sobre os jovens, sobre os adolescentes. E Paulo diz que se vocês quiserem fazer o que quiserem, que não conseguem conter-se, e aqui Paulo está literalmente falando do sexo, Paulo está falando literalmente da prostituição. Então, se vocês não conseguem se conter-se, Paulo aqui, a expressão de Paulo aqui é outra coisa. Eu não vou usar a expressão que Paulo fala aqui na Bíblia, porque vocês são curiosos e vocês vão ler isso aqui depois em casa. Mas Paulo fala: se vocês não podem conter-se, casam-se. Casam adolescentes, casam jovens, casam as viúvas, casam-se as virgens, casam-se, porque é melhor casar-se do que abraçar-se. E aí quando Paulo põe, a Bíblia aqui, ela não vai falar em 1 Coríntios aqui, ela não vai falar em que momento foi que Timóteo foi introduzido aqui no contexto da igreja de Corinto. Quando Timóteo assume o pastorado dessa igreja, Timóteo era um jovem. Paulo foi criado nas entranhas de Paulo. Timóteo era muito jovem. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, estou eu te levando para a igreja de Corinto, estou eu te colocando na igreja de Corinto. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 22, Paulo vai dizer para ele: toma cuidado, Timóteo, e foge dos desejos da mocidade.
Porque a igreja de Corinto está contaminada. Quando Paulo fala isso para Timóteo, Paulo está se referindo a exatamente essa questão aqui. Por quê? Porque agora, dentro da igreja de Corinto, havia mancebos, velhos, idosos, havia pessoas com as cãs brancas, enfim, havia pessoas de toda a natureza. Mas Timóteo era um jovem. Timóteo era jovem. Timóteo, quando aceitou a Jesus Cristo, tinha 16 anos. Quando ele assumiu essa igreja de Corinto, estava com 22 anos. Faz ideia, um pastor com 22 anos, diante de uma igreja madura, de uma igreja incrédula, de uma igreja extremamente arrogante e presunçosa. Um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre isso. É que eu queria passar ali, mas enfim, não vai dar. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 8, meus irmãos, é muito sério isso aqui. Essa igreja era tão problemática, a igreja de Corinto. Aí eles falaram, mas não tem igreja santa, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Agora, nós temos a palavra de Deus como padrão para que nós possamos. Consegue me um pouco essa rapidinho, porque meu tempo já está terminando, eu já vou passar alguma coisa para passar. Meus irmãos, presta sua atenção numa foto que ela vai por aí. E a minha esposa já falou um pouco sobre isso. Presta sua atenção. Esses jovens é o Lucas e Jesus. Estão na frente de mim, né? Esse jovem é Lucas e Jesus. Namorou com uma filha minha por 6 anos. Dos 6 anos, 3 ele foi noivo da minha filha. Estavam prestes a casar. Escolheram esse jovem. Ele foi se graduando, foi subindo de porte em porte. Ele é um chefe de cozinha renomado. Ele começou a andar só de jatinho, de helicóptero, para cima e para baixo. E eu, como pai, quero ver sempre o bem das minhas filhas. E eu cheguei a ver que as atitudes deles não eram condizentes com uma pessoa que quer casar. O que eu estou trazendo isso aqui? Hoje esse jovem, ele está em coma. Hoje ele está há 37 dias em coma. Do jeito que vocês estão vendo aí. Tem uma melhoradinha, mas o estado dele ainda é muito crítico. Por que eu estou trazendo isso aqui? Eu não estou trazendo isso aqui para amedrontar vocês não, para colocar medo em ninguém não. Não é essa a minha parte, não é essa a minha função. É que esse jovem, ele estava à beira do casamento, tudo pronto, eles iam se casar aqui em São Roque, escolheram os padrinhos à ponta do dedo, tudo do bom e do melhor, ia ser o casamento do sonho da minha filha, ia ser tudo que ela queria de bom. Todos os padrinhos se comprometerem em ajudar e fazer, enfim. Só que no meio da caminhada, no dia do casamento específico, um mês antes do casamento, talvez até antes, talvez 15 dias antes do casamento, ele decide abandonar minha filha. Hoje eu não tenho nenhum contra o Lucas, muito pelo contrário. Nós estamos cuidando dele. Apesar dele estar nesse estado crítico aí, nós estamos cuidando dele. Porque a família abandonou. Ninguém hoje cuida dele. Nós estamos cuidando dele. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque esse Lucas aí, ao contrário do que Timóteo fez, o que levou o Lucas a esse estado deplorável, ele está 36 dias em coma, foram os desejos da mocidade. Eu não sei se ele conseguiu ou não o que ele queria com a minha filha, até porque então a minha filha estava se guardando para o casamento. Eu não sei se ele conseguiu ou não o que ele queria, mas o fato dele ter largado a minha filha diz que os desejos da mocidade falou mais forte no coração dele. Falou mais forte, porque ele era chefe de cozinha de um restaurante francês, de uma das redes mais renomadas do mundo, e essa rede tem em toda grande metrópole do mundo, eles têm um restaurante, 1 ou 2 restaurantes. E ele estava com tudo certo, porque eles iam ir casar e eles iam para a França, da França posteriormente iam para Dubai. Mas o Lucas, no meio da trajetória, decidiu seguir os desejos, ele optou em seguir os desejos da mocidade. E aí deu no que deu. Jovens, Deus, olha aí. Adolescentes, Essa maneira, Deus. Igreja do Senhor, nós estamos hoje aqui simplesmente para lembrar da morte de Cristo.
Nós estamos aqui para lembrar da morte de Cristo e anunciar a vinda dele. Dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Estou aqui, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Oxalá se o Senhor viesse hoje, agora, nesse exato momento, que aí nós saberíamos quem vai subir e quem vai ficar. Jovens, conserva-te puro a ti mesmo. Igreja do Senhor, conserva-te puro a ti mesmo. Paulo, eu não vou ter tempo de concluir o meu raciocínio aqui. Não vou ter tempo. Numa outra oportunidade, não, pastor, nós temos que ser obedientes. Numa outra oportunidade, Deus vai me permitir voltar aqui novamente e nós vamos entrar nessa questão aqui no culto de doutrina. Paulo vai dizer para essa igreja de Corinto. E aí Paulo vai falar de todas as repreensões que Paulo fala para essa igreja. Paulo faz todas as exortações sobre essa igreja. Um pouquinho lá na frente, Paulo vai falar aqui no capítulo 28, Paulo vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. No verso 28. Lá em 2 Coríntios, no mesmo 2 Coríntios, na segunda epístola de Coríntios, Paulo vai falar a mesma coisa para essa igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele diz assim: se é que vós já não estáis reprovados. Cuidado, irmãos. Cuidados, que eu já vi coisas por aí. Deus me deu um privilégio muito grande de andar na obra do Senhor, de fazer a vontade dele. Uma das coisas, um dos ministérios que Deus me deu foi ir em hospitais, visitar pessoas assim que não Lucas. E não tem coisa melhor quando você entra no hospital para visitar o ser humano da forma que esse cidadão está hoje. Porque aí não há mais ciência, aí não há mais dinheiro, aí não há vanglória, aí não há status, aí não há mais nada a ser feito. Única e exclusivamente a vontade de Deus. Só para a igreja ficar sabendo aqui, esse cidadão, ele está com os rins parados, está com o fígado parado, está com o pulmão parado e está com o coágulo no coração. E tudo isso aí que você está vendo é para manter ele vivo. Se Deus vai tirar ele dessa, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para você, igreja do Senhor, nós estamos hoje num culto de ceia. Eu poderia falar aqui 1000 coisas, dizer que Deus vai te dar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai prosperar. Mas não. Uma das coisas que Paulo aqui, escrevendo para essa igreja, no capítulo 4, no verso 19, Paulo diz interessante: essa igreja é inchada. Essa igreja ela anda inchada no seu pecado. Paulo diz, está aí na Bíblia, só vocês pegarem ler. Capítulo 4, verso 19. Paulo diz: essa igreja anda inchada no pecado. Só que cadê as virtudes dessa igreja? Cadê a virtude? Aleluia. Cadê as virtudes dessa igreja? Aleluia. Paulo diz, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Cadê as virtudes dessa igreja? Que eu e você nessa noite possamos parar e refletir a maneira quando vamos estender a mão ao pão e ao cálice. Não estenda indignamente. Não estenda, porque aquele que comer dignamente, come e bebe para sua própria condenação. E depois não adianta dizer que foi o irmão ou alguém que te matou, não. Não, foi você mesmo. Foi você, porque você está em pecado, você está em adultério, chega aqui e vai estender a mão ao cálice. Você está matando a si próprio, rapaz. Você está matando a si próprio. Peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus antes de estender a mão ao cálice. Isso aqui pode ser uma mera representação, mas para mim diz muito. É o cálice, é o pão que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pastor Benedito. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Brandão, né? Deus está falando, né? Mas tem o maior ditado que eu sempre falo, né? O obreiro não tem honra na sua própria casa. Por mais que você tente falar, por mais que você coisa. Foi quando viram Jesus e disse: por acaso pode nascer alguma coisa lá de Belém? Como? Mas eu quero te dizer nessa noite: pode sim.
Nasceu o Salvador que colocou você onde você é. Aleluia! Fica de pé, irmão.